Romanos 9, versículo 30 ao 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Nós vamos continuar essa manhã falando a respeito da salvação. E quando nós tratamos de salvação, irmãos, é impressionante como que as pessoas confiam em si mesmas e em suas obras. O que é confiar em obras? Quero responder essa pergunta porque às vezes as pessoas perguntam isso para mim. Mas o que é exatamente confiar em obras? E eu estava lembrando ontem, quando eu estava no seminário, lá em 2007, a gente recebeu uma oficina, num dos sábados letivos, de evangelismo explosivo, que é um método de evangelismo desenvolvido por alguns irmãos nos Estados Unidos e que veio aqui também ao Brasil e tem sido usado por algumas pessoas, né, para promover a pregação do evangelho. E esse método de evangelismo, ele propõe você abordar uma pessoa e tentar desenvolver uma conversa com ela, onde você vai usar de duas perguntas que servem de teste ou de diagnóstico, né, para que a pessoa possa perceber, né, sua condição espiritual, mas principalmente para que aquele que está evangelizando possa perceber a condição espiritual da pessoa e possa, então, conduzi-la apropriadamente no Evangelho de Cristo de acordo com a sua necessidade. E a primeira dessas perguntas era a seguinte, algo assim: se você morrer agora, você tem certeza de que você vai para o céu? Você já chegou numa condição na sua vida espiritual onde você está convicto de que você tem a salvação, de que você vai ser recebido na glória celestial? Você tem essa segurança? Essa era a primeira pergunta que eles ensinavam a gente a fazer, né, e esperar da pessoa uma resposta. E uma segunda pergunta que era complementar a esta. A segunda pergunta dizia o seguinte: tudo bem, então vamos pensar o seguinte: se você morrer agora, e então comparece, né, diante de Deus, vai se apresentar diante de Deus, e se eles lhe perguntar algo assim: por que eu devo deixar você entrar aqui no céu? O que você responderia a Deus nesta circunstância, nessa ocasião? E quando a gente faz essas perguntas às pessoas, assim, é impressionante como que, de fato, a mente do ser humano é uma mente que está embasada em autoconfiança, em boas obras. A gente teve oportunidades, posteriormente, de alguns sábados, visitar algumas regiões, algumas igrejas lá em São Paulo, tentar aplicar, né, esse método que foi trabalhado com a gente ali, com algumas pessoas, e as respostas que nós ouvíamos das pessoas eram respostas, em geral, onde a pessoa estava demonstrando uma autoconfiança em si mesma. Tipo assim, as pessoas respondiam assim: não, eu acho que vou para o céu, sim, eu acho que se eu morrer agora eu vou para o céu. E aí você então perguntava, né, mas o que você diria então a Deus se ele te perguntasse por que você, né, é digno de entrar no céu aqui? E as pessoas iam responder coisas assim: olha, que eu acho que eu sou fiel a Deus, eu vou numa igreja. Eu acho que eu sou fiel a Deus, eu ajudo lá na igreja, no ministério e tal, faço isso, faço aquilo, eu sou evangélico. E o que essas pessoas estão respondendo, no fim das contas, é que elas estão confiadas naquilo que elas estão fazendo religiosamente. Elas não falaram de Cristo, da obra de Cristo. As pessoas também respondiam coisas assim: não, é porque, né, eu vou na missa, eu me confesso, eu participo, tomo a Eucaristia, eu participo do rosário, porque eu sou católico. De novo, as pessoas estavam expressando uma confiança em si mesmas e na sua capacidade de vivenciar uma experiência religiosa proposta a elas, e não falavam de Cristo e da obra de Cristo. Ou então as pessoas diziam assim, e isso aqui cada vez mais a gente ouve pessoas pensando assim: não, é porque eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa, não cometo crimes, eu sou honesto, eu faço bem.
Eu até participo da Sociedade São Vicente de Paulo, ajudo a distribuir algumas coisas para as pessoas, ou eu sou do grupo espírita tal, nós ajudamos algumas pessoas regularmente com cestas básicas, roupas, etc, etc. Tudo isso é confiar em obras, é confiar em si mesmo. E é exatamente o contrário daquilo que a Bíblia ensina. É exatamente o contrário do Evangelho, do caminho da salvação que o apóstolo Paulo está aqui apresentando na sua carta aos Romanos, onde Paulo fala da nossa indignidade pessoal, da nossa incapacidade, fala do nosso pecado, da nossa necessidade de Jesus Cristo, e fala da única justiça, que é uma justiça capaz de nos dar a salvação, que é a justiça de Cristo, que é uma salvação baseada na obra de Cristo, no que Cristo fez por nós e não naquilo que nós fazemos, que é o Evangelho que desafia a fé em Jesus Cristo somente, que ensina as pessoas a reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua incapacidade e então olhar para Jesus e dizer: eu preciso de Cristo, preciso da sua obra, eu creio nele como meu único Salvador. E esse texto que nós lemos aqui, os versículos 30 ao 33, no final do capítulo 9, mais uma vez vai trazer para nós esse tema da salvação pela fé em Cristo somente e não pelas obras, ou poderíamos colocar de maneira teológica, da justificação pela fé somente. Então é isso que nós temos aqui nesse texto. Deixe-me lembrá-los então o contexto do capítulo 9, que é o que nós estamos tratando, e é importante para a gente entender esses versículos finais aqui. O que Paulo está tratando nesse capítulo 9 é a respeito de uma questão se as promessas de Deus para com Israel falharam, uma vez que a maioria dos judeus, dos israelitas, rejeitaram Jesus Cristo. E a resposta de Paulo aí no capítulo 9 é que não, que as promessas não falharam, que Israel não rejeitou o Messias, mas que a verdade é que nem todos de Israel são de fato israelitas. Existe o Israel descendência da carne de Abraão, existe o Israel, o povo de Deus, o Israel da promessa. E que as promessas cumprem-se perfeitamente neste Israel da promessa, o verdadeiro povo de Deus. E ele vai então ensinar que esse Israel da promessa ele é composto por convertidos a Jesus Cristo, pelos eleitos de Deus que são convertidos a Jesus Cristo, sejam eles israelitas ou sejam eles gentios, ou seja, pessoas não israelitas, que renderam-se a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então é isso que ele trabalha no final dos versículos aí, quando ele cita, versículo 25 ao 29, nós tratamos semana passada, textos da Bíblia para mostrar que Deus já havia anunciado que pessoas que não eram consideradas povo de Deus se tornariam povo de Deus. E que dentro do próprio Israel, Isaías já fala que apenas um remanescente que é de fato salvo, que é verdadeiro povo de Deus. Então ele está aqui mostrando para nós que os gentios que creem em Jesus são aqueles que se tornam parte do povo de Deus. E junto com eles, os israelitas que também creram em Jesus Cristo como Senhor Salvador, são o restante do povo de Deus, formando assim o Israel da promessa, no qual as promessas de Deus, então, se cumprem. Então, é isso que Paulo argumentou aqui nos versículos anteriores aos que nós vemos nessa manhã. Então, nós chegamos no versículo 30. E o que Paulo vai fazer aqui, nesses versículos 30 ao 33, é estabelecer aqui uma conclusão dupla diante daquilo que ele acaba de ensinar, acaba de afirmar sobre a condição dos gentios como parte do povo de Deus e a condição de Israel como de fora do povo de Deus, a não ser o remanescente fiel. E seguindo essa conclusão, então, ele vai explicar essa conclusão que ele traz aí e fazer uma sustentação bíblica a respeito daquilo que ele ensina. Então vamos olhar aí no texto e ver a conclusão, versículo de número 30. Ele inicia assim: que diremos, pois? E essa pergunta aqui, ela tem um caráter diferente. Essa pergunta aqui, ela não está como as anteriores que ele vem usando aqui no capítulo 9, introduzindo uma objeção para ele responder, para ele argumentar, para ele esclarecer uma dúvida possível. Na verdade, essa pergunta aqui abre uma oportunidade para uma conclusão, para apresentar um arrazoado final a respeito daquilo que ele está aqui ensinando e sustentando, que envolve a condição espiritual dos gentios e dos israelitas. Os gentios como parte do povo de Deus pela fé em Jesus Cristo e dos israelitas como
de fora do povo de Deus por terem rejeitado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, exceto aqueles que creram em Jesus Cristo. Muito bem, Paulo vai dar 3 informações aqui, então, sobre cada um desses grupos, os gentios e os judeus. Acompanhe comigo aí no texto. Diz assim: que diremos, pois? Os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia que decorre da fé. 3 informações são dadas aqui sobre os gentios. O que elas significam? Ele diz assim: não buscavam a justificação. Paulo está aqui dizendo que essas pessoas eram pessoas que viviam, de fato, fora do contexto da revelação. Eram pessoas que não tinham conhecimento de Deus, da sua palavra. Essa é a história dos gentios durante todo o período do Antigo Testamento, com exceção de algumas pessoas. De modo que eles viviam sem se importar com a justiça. Eles não tinham ali preocupações em estarem, em viverem, em alcançarem uma condição onde eles poderiam ser aceitos por Deus. Porque eles já tinham perdido o conhecimento de Deus, um Deus santo, justo, perfeitamente justo, que exige para que haja um relacionamento para com Ele, né, uma justiça perfeita. Eles tinham já perdido isso. Então eles não buscavam a justificação. A verdade é que os gentios viviam vidas indiferentes a Deus, totalmente indiferentes a Deus. Eram devotos dos seus ídolos, entregues às suas paixões, aos seus desejos. De modo que, irmãos, quando o evangelho chega a essas pessoas, eles não tinham nada em que se agarrar. À medida em que eles foram apresentados ao Deus Criador, à sua santidade, e então perceberam o seu pecado, eles não buscavam a justificação. Eles não falavam assim: não, mas eu tenho vivido ao longo da minha vida seguindo esses e aqueles mandamentos, de modo que talvez seja possível que eu esteja agradando a Deus suficientemente. A verdade é que o evangelho chegava para essas pessoas, para o pagão, e estabelecia um contraste moral imenso. Imagina o apóstolo Paulo pregando naquelas culturas onde as pessoas se devotavam a divindades que eram misturas de seres humanos com animais. Olha o contraste moral. Aquelas culturas onde se tolerava e tinha como valor padrões de sexualidade completamente contrários àquilo que a Escritura Sagrada trazia. Então essas pessoas, quando eram apresentadas ao Evangelho, elas não tinham em que se agarrar, porque elas não buscavam justificação, elas não tinham conhecimento de Deus, elas viviam uma vida totalmente indiferente para com Deus e com a condição moral, né, que deveria ser praticada por elas, para serem aceitas, para serem consideradas justas diante de Deus, perfeitas diante do Senhor. Não buscavam a justificação. Mas ele dá mais uma explicação aqui, ele afirma mais uma coisa. Ele diz assim no versículo: vieram a alcançá-la. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora essas pessoas viveram um tempo sem se preocupar em conformar suas vidas com a vontade santa e soberana de Deus, chegou algum momento, né, depois de Cristo vir ao mundo, quando o evangelho começa a ser pregado às nações, essas pessoas acabaram alcançando a justificação. Elas alcançaram justiça diante de Deus. Não eram justos, não tinham justiça, nem se preocupavam com algum padrão de justiça, de acordo com as Escrituras Sagradas. No entanto, elas alcançaram a justiça, se tornaram justas diante de Deus. É isso que ele quer dizer aqui quando diz vieram alcançá-la. E a pergunta é: como é que isso é possível? Que mágica é essa? Como que pessoas que não estão preocupadas em viver sua vida de um modo agradável a Deus, de repente elas são consideradas justas por Deus? Como que isso pode acontecer? E aí ele vai explicar. Diz aí no final do versículo 30, todavia, aqui decorre da fé. Todavia, aqui decorre da fé. O que aconteceu foi que os gentios creram. Eles alcançaram a justificação que decorre da fé. Eles creram. E eles creram em quem? Em Jesus Cristo, a justiça de Deus, aquele que veio ao mundo para fazer justiça por nós pecadores. O que ele está aqui então dizendo é que essas pessoas, quando foram então apresentadas a Jesus Cristo e a sua obra, olha, o Filho de Deus veio ao mundo para salvar pessoas como você, que vivem nessa podridão moral, que viveram assim indiferentes a ele por tanto tempo, que são dignos de serem lançados no juízo eterno por causa dos seus pecados.
Vocês não têm nada a apresentar a Ele. A vida de vocês é contrária a Ele. Mas vocês têm Jesus Cristo. Cristo foi enviado ao mundo para salvar vocês. E o que aconteceu? Essas pessoas, então, creram em Jesus Cristo. Elas receberam Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Elas alcançaram a justificação. A que decorre da fé. É assim que os gentios foram salvos. É assim que eles se tornaram parte do povo de Deus. Mas olha o versículo de número 31. Ele vai então agora trazer aqui conclusões sobre Israel. Ele diz assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Versículo 31 e 32, ele vai falar, de novo, trazer 3 informações aqui, mas agora falando da condição espiritual de Israel. Não como um povo, né, mas como indivíduos aqui, aqueles que não receberam a Cristo. Ele vai dizer então assim: Israel que buscava a lei de justiça. Ou seja, Israel que recebeu a lei de Deus, eles tinham a revelação de Deus, eles conheceram através da Bíblia, né, Deus, a sua justiça, a sua perfeição, a sua santidade, puderam através disso perceber seus pecados, sua indignidade, sua necessidade. Eles tiveram esse acesso muito antes dos gentios. As suas leis, né, o padrão moral aceitável de Deus, estavam ali sendo pregado a eles, né, nas sinagogas, através do ensino dos sacerdotes, ao longo dos séculos. Eles tiveram acesso a isso. E o texto diz aí, né, Israel que buscava a lei da justiça, ou seja, eles então se empenharam, houve aí um esforço, uma dedicação deles para gerar em si mesmos uma vida que agradasse a Deus de acordo com a lei da justiça. Aquela lei que mostrava aquilo que era adequado, aquilo que a pessoa precisava ser para poder ser aceitável a Deus. Eles buscaram, eles tiveram a lei, eles olharam para a lei: não vou tentar viver dessa maneira, eu vou cumprir esses preceitos religiosos, essas cerimônias, eu vou atender na minha vida todos os mandamentos. Você se lembrar, o Senhor Jesus Cristo confrontou as pessoas que exteriormente elas tentavam conformar-se à vontade de Deus, à lei de Deus. Jesus os critica porque eles limpavam o exterior e não cuidavam do interior. Então Israel buscava atingir esse padrão. E aí o texto diz aí, né, segundo a informação que ele dá, não chegou a atingir essa lei. Ou seja, eles falharam. Eles se esforçaram na lei, seguiram um caminho baseado na prática da lei, na conformação moral religiosa de si mesmos, naqueles preceitos e padrões que a lei ensina. Eles tentaram realizar tudo aquilo que estava ao seu alcance, ao seu esforço, para que eles pudessem ter uma vida de acordo com aquilo que a Bíblia diz. No entanto, eles jamais atingiram a lei. É isso que Paulo está aqui ensinando. Jamais chegou a atingir essa lei. Porque a lei requer uma conduta, né, completa, sem desvio, sem imperfeições, uma santidade plena. Eles não foram capazes de fazer isso. Jamais cumpriram a lei. Nenhum judeu, nenhum israelita jamais foi capaz de cumprir a lei. Lembra Romanos 3? Abra sua Bíblia em Romanos 3. O apóstolo Paulo já passou por isso no seu ensino. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo disse assim, versículo 9: que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. E Paulo está dizendo, gente, eu já argumentei e mostrei para vocês que a realidade é que todos, judeus e gentios, são pecadores diante de Deus, são indignos. Não há um justo nenhum sequer. Tentaram viver pela lei, mas alcançaram a lei, usando a linguagem lá do capítulo 9, atingiram a lei. Não há um justo nenhum sequer. Ninguém foi capaz de ser perfeitamente santo diante de Deus, a ponto de não estar sob o juízo de Deus, de não merecer condenação. Aí Paulo vai continuar dizendo, versículo 12: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, a língua urdem engano, veneno de víbora está sobre os seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, são seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A conclusão que Paulo nos traz lá no capítulo 9 sobre os judeus é o que ele já tinha ensinado no capítulo 3. Eles não atingiram a lei, não há um justo, nem sequer, não há quem faça o bem, todos se extraviaram. A vida, né, é marcada por maldades, pecados, né, na fala, na maneira de agir, com quem se envolve, etc. E o que a lei produziu, afinal de contas, a lei, na verdade, mostrou que todo mundo é culpado diante de Deus. Que ninguém atingiu o padrão de perfeição. Todos estão em falta diante do Senhor. De modo que ninguém, diz aí Paulo no versículo 20 do capítulo 3, será justificado diante dele por obras da lei. Essa é a situação que Israel encontrou. Não atingiram a lei. E então ele dá aqui uma explicação, assim como ele deu, né, por que os gentios alcançaram a justiça. Ele vai dar agora uma explicação, por que os israelitas não atingiram a justiça, não atingiram a lei. Ele vai dizer aí no versículo 32 de Romanos 9, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Por que eles não foram salvos? Por que eles não foram justificados? Porque eles não creram no Salvador prometido. Eles não confiaram na salvação anunciada em Jesus. O que eles procuraram fazer foi, por si mesmos, tentar viver um padrão adequado, aprovado por Deus. Optaram por um caminho de salvação de obras, e não por entregarem-se, renderem-se a Jesus Cristo e confiarem somente em Jesus como Senhor e Salvador. Optaram por tentar conformar moralmente a si mesmos. Optaram por tentar uma conformação religiosa. E rejeitaram o Salvador enviado. Esse é o problema. Abra sua Bíblia, Lucas 19. Jesus pregou sobre isso e ensinou uma parábola, deixando esse problema bem escancarado, bem simples. E é o problema do ser humano ainda hoje. Quantos estão procurando salvar a si mesmos, confiando ainda em si mesmos? Quantas pessoas a gente apresenta o Evangelho e você percebe que a pessoa ainda não entendeu, ela fala assim, mas eu estou tentando, uma hora eu vou conseguir, eu vou fazer isso, eu vou ser daquele jeito, e ela não rendeu sua vida a Cristo, de fato. Quantos estão tentando conformarem-se religiosamente, não, eu vou organizar umas coisas, eu vou participar da igreja, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou fazer dessa maneira. E é o mesmo esforço, é tentar seguir as obras, produzir um caminho para a salvação por obras. Isso é rejeição a Jesus Cristo. Olha como que Jesus ensinou isso. Lucas 18, versículo número 9. Jesus disse assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Observe que esse era um problema notório. Jesus vai propor a parábola porque ele está percebendo que ao seu entorno, ele está pregando sobre o Evangelho, sobre a graça e sobre salvação através dele, mas existem um monte de pessoas que estão ali o ouvindo, mas que continuam confiando em si mesmos. Pessoas que, se Jesus perguntasse a elas assim, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Por que eu devo levar você para a casa do Pai? Como ele disse lá em João 14 aos seus discípulos, elas responderiam assim, não é porque eu estou fazendo isso, eu estou seguindo as leis, eu estou realizando determinados rituais. Continuar confiando nelas mesmas, tentando atingir a lei. Então olha o que o texto diz aí. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu um religioso, publicano um judeu, tratado como pior que um gentil comum. Tá? Essa era a percepção de quem exercia, né, esse tipo de função ali em Israel naquele tempo. Um pecador assim, dos mais desqualificados. E é isso que Jesus está então aqui propondo. Um homem muito religioso, muito dedicado, e alguém que é totalmente desqualificado espiritualmente, moralmente. O texto então diz assim, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho.
Observe esse homem, como que ele está confiado em si mesmo, nas suas obras, e em dois padrões, um padrão moral e um padrão religioso. O texto diz aí no versículo de número 11, assim: não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Quantas pessoas você vai pregar o evangelho para elas e elas resistem porque elas estão pensando assim a respeito de si mesmas? Não, mas tudo bem, muito bonita a sua mensagem, né? Mas olha, eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu trabalho, eu não sou injusto, eu não trato mal os outros, eu sou fiel no casamento, sou uma boa pessoa. E ela está confiando nas suas próprias obras. É isso que te habilita a entrar no céu e os seus demais pecados. E a realidade que você nasceu nesse mundo corrompido pelo pecado, indiferente a Deus, Deus enviou Jesus Cristo ao mundo, você está dizendo assim: eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa, eu não adultero, eu cuido do meu filho, da minha filha, eu trabalho honestamente. É uma pessoa que está confiando em si mesma. Mas aqui também o padrão da confiança na religião. Versículo 12, ele diz assim: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O que esse homem está dizendo é assim: eu sou fiel aos padrões religiosos que a lei exige. A lei exige o dízimo. Eu faço isso aí. De tudo quanto eu ganho. Eu sou fiel nesse negócio. Mais do que isso, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou muito dedicado espiritualmente. Eu assim, abracei a minha vida religiosa, como eu aprendi, a tradição dos meus pais, da minha família, os ritos da minha igreja, as cerimônias da minha igreja, né, seja ela qual for. E eu pratico aquele negócio assim, a rigor. A rigor. Eu acordo assim de madrugada para fazer orações. Eu participo de todas as campanhas. Eu vou em todas as vigílias. Padrão religioso, a sua capacidade de cumprir essas coisas é que vai te salvar, te torna justo diante de Deus? Não, você é um pecador. Você é um pecador. Olha o versículo de número 13, então. O publicano, eu já disse, né, que ele que era considerado assim, o sujeito mais indigno de todos, moralmente indigno. Alguém que não tinha uma conduta moral aprovada e que não tinha também uma vida religiosa aprovada. Os publicanos não podiam, por exemplo, entrar nas sinagogas. Eles não podiam ter uma vida religiosa ali dentro daquele contexto, que era aquilo que supostamente agradaria a Deus. E aí Jesus então diz assim: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Qual que era a condição desse homem aqui? Esse homem tinha perfeita consciência do seu pecado, da sua indignidade. E a Bíblia diz aqui na parábola que ele nem ousou aproximar-se, que de longe ele ora ao Senhor e ele confessa a sua indignidade e as suas mãos vazias. Ele diz assim: sê propício a mim, pecador. Senhor, eu não estou tentando apresentar nada, porque eu sei que eu não tenho. Eu não sou digno. Eu não tenho uma vida religiosa para apresentar. Eu não tenho uma vida moral suficiente para apresentar. Eu sou indigno. Eu dependo de graça, de misericórdia. Ser propício a mim, pecador. E então Jesus traz aqui para nós um ensino precioso. Ele diz assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Este, o publicano, e não o fariseu. Aquele que reconheceu sua indignidade diante de Deus e clamou por graça e misericórdia. Não aquele que confiava em si mesmo, nas suas obras, na sua condição moral, na sua vida reta, no seu padrão religioso, na sua vida religiosa. Quem foi justificado? Aquele que confiou na graça salvadora de Deus. Justificação pela fé. E é isso que Paulo está dizendo lá em Romanos 9. Os gentios, eles não buscavam justificação, eles não tinham conhecimento de Deus. Quando o evangelho chega, confronta-os, expõe o pecado, o que eles fizeram? Eles creram e receberam a justiça que decorre da fé. Receberam o perdão dos seus pecados por graça em Jesus Cristo. Os judeus, os israelitas, receberam a palavra de Deus, tinham a escritura, tinham a lei da justiça. O que eles começaram a fazer? Ao invés de perceberem-se também pecadores e indignos diante de Deus e necessitados de uma salvação que vá além deles, que seja realizada por outro e não por si mesmos, eles procuraram ao longo de toda a sua vida a
viverem aqueles projetos padrões que eles identificaram na Escritura, que eles acrescentaram à Escritura por segurança, e eles não atingiram a lei de justiça. Não foram justificados, porque buscaram o caminho por obras, optaram por obras. Talvez você diga assim, mas como é que eles poderiam saber sobre justificação pela fé? Se Deus deu a eles uma lei, eles tinham uma lei, eles buscaram seguir a lei, conformarem-se à lei, viverem a religião que aquela lei trazia. Bem, você precisa pensar comigo que a revelação de Deus dada no Antigo Testamento, ela apontava assim, para a justificação pela fé, sempre apontou. Sempre apontou. Cada um daqueles sacrifícios que são propostos no Antigo Testamento, no regime da Antiga Aliança dado a Israel, eram sacrifícios que visavam uma reparação cerimonial de pecados. Cada um daqueles sacrifícios já testemunhava para o judeu de que ele era indigno, de que para aproximar-se de Deus ele precisaria de um substituto, alguém que morresse por ele, que fizesse justiça por ele, por meio de quem ele pudesse chegar diante de Deus. Ou seja, cada um daqueles sacrifícios exigia fé. Não era apenas um ritual a cumprir. Eu mato aqui uma ovelha e então eu sou bom porque eu cumpri religiosamente o que Deus estabeleceu. Não. Eu trago essa oferta pelo meu pecado, crendo que Deus vai ser misericordioso e trazer um Salvador que vai pagar por mim. Exigia fé. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. A palavra de Deus vai dizer, inclusive, que Deus trouxe profetas que anunciaram claramente que a justificação é pela fé, que os justos vivem pela fé. O apóstolo Paulo cita isso lá no primeiro capítulo de Romanos, né, no versículo 17, capítulo 1. Ele cita o profeta Abacuque. O profeta Abacuque já anunciou, o justo viverá pela fé. Então, a lei, ela apontava, sim, para essa necessidade de que a pessoa reconhecesse o seu pecado, sua indignidade, e cresce na salvação prometida. E esperasse pela salvação prometida. E ela realizava isso, sim. Se você se lembrar, lá em Lucas, a palavra de Deus vai nos falar de duas pessoas que estavam no templo quando o Senhor Jesus Cristo foi apresentado. Um homem chamado Simeão. E aquele homem entendia perfeitamente que aquela criança era o Salvador prometido, o Redentor de Israel. Ele vai dizer assim, né, a Deus, parafraseando aqui, que agora o Senhor pode levar meu servo, porque eu já vi a salvação de Israel, quando ele olha para Jesus. É porque a palavra de Deus demonstrava isso para o israelita. Você é um pecador, você precisa do Salvador prometido. A Páscoa anunciava para a necessidade de um sacrifício para nos livrar do juízo de Deus. Então eles tinham, sim, condições de exercer uma fé na salvação prometida por Deus. A vida dos antepassados dessas pessoas. O apóstolo Paulo já trabalhou isso lá no capítulo 4, quando ele mostra que Abraão foi justificado pela fé, e não só Abraão, mas Davi. Quando ele cita o Salmo 32, onde Davi fala, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, a quem o Senhor não imputa pecado. Como é que pode ser isso? É por causa da fé, tal como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Ele confiou no Senhor, na promessa de Deus, não na sua própria vida, sua capacidade de viver uma vida moral ou viver uma vida religiosa aceitável a Deus. Então havia nessa lei, na revelação do Antigo Testamento, sim, elementos suficientes para que essas pessoas pudessem crer e estivessem esperando Jesus Cristo, o Salvador. E quando ele viesse, pudessem crer nele e depositar sua fé nele. Mas eles erraram, eles falharam, porque eles buscaram uma justificação que não decorre da fé, e sim como que das obras. Versículo 32. Mas vamos mais adiante aqui no texto. Ele vai explicar então o motivo dessa falha de Israel com uma declaração muito curiosa. No final do versículo 32, ele diz assim, tropeçaram na pedra de tropeço. Por aí o versículo todo, ele diz assim, por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Como assim? E agora ele está sendo específico, ele afunila a coisa aqui. Pedra de tropeço. Ele está recorrendo aqui a uma linguagem da profecia. A palavra de Deus vai trazer lá em Isaías 28, Isaías 8, Salmo 115, uma expressão relacionada a isso que Paulo está aqui destacando. Isaías profetizou que Israel
E muitos israelitas, né, nas questões espirituais, eles tropeçariam no caminho. Isso foi anunciado pelo profeta Isaías. A ideia de tropeço é a ideia que você se choca com alguma coisa que impede a sua caminhada. E aqui nós estamos falando de salvação, de caminhada espiritual. O que Isaías estava anunciando é que o povo de Israel se chocaria com alguma coisa que impediria o seu progresso espiritual, a sua salvação. E que pedra é essa, então? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 20. Quero que você veja que Jesus usou esse texto para referir a si mesmo, e assim os apóstolos fizeram com clareza. E é isso que Paulo está aqui trazendo. A pedra é Jesus. O que essas pessoas fizeram foi tropeçarem em Jesus. Resistirem a Jesus Cristo. Lucas 20, versículo 9, diz assim: A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos trabalhadores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: Que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: Este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ao ouvirem isto, disseram: Tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra, tropeçar, ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Na mesma hora, os escribas e principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera essa parábola, mas temiam um pouco. Observe que Jesus já confrontou essas pessoas, que Paulo está explicando, Jesus já confrontou eles. Jesus conta uma parábola e diz assim: o Senhor tem uma vinha, e ele envia servos para colher os frutos da vinha, e os trabalhadores rejeitam. E ele faz isso vez após vez, e o que as pessoas fazem é rejeitar-lhe o Senhor, rejeitando os servos, rejeitar a autoridade do Senhor, rejeitando os servos. O Senhor aqui é Deus, a vinha é o seu povo, é Israel. A palavra de Deus então diz que por fim o Senhor fala assim: então vou enviar meu próprio filho. Esses eles respeitarão. Eles vão falar assim: não, o filho do Senhor, o filho de Deus, nós vamos dar atenção a ele. E o que aconteceu? O texto diz que essas pessoas pegaram e rejeitaram também o seu filho, né, até mesmo com a morte. Que é o que Israel fez com Jesus Cristo. Crucificam. E então o Senhor Jesus Cristo faz aqui a pergunta, né, virá. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O que Jesus está dizendo é: isso vai ter um juízo. Deus vai passar essa condição para outras pessoas. O povo de Israel vai perder isso. O Senhor vai passar a vinha a outros. E aqui ele já está anunciando esse elemento de que o evangelho vai chegar aos gentios. E os gentios não vão expulsar o filho, mas vão receber o filho e vão se tornar parte do povo de Deus, vão ser a vinha de Deus. E aí as pessoas, disseram: isso não aconteça, Senhor, que esse tipo de coisa não venha acontecer. E aí Jesus vai dizer a eles, com citação das Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, vocês estão rejeitando a pedra principal desse edifício? Sou eu. A minha pregação, a minha pessoa. Todo aquele que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Alguns vão cair sobre essa pedra, vão tropeçar e vão receber o juízo de Deus. Ficarão em pedaços. Sobre aquele, quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, vai ser um juízo sério, definitivo. Rejeitar Cristo custará caríssimo.
Então Jesus aqui está claramente trazendo para si, né, a profecia a respeito da pedra, a pedra principal, a pedra angular, a pedra que Israel tropeçaria. E é isso que nós vamos ver o apóstolo Pedro aplicando. Lá em 1 Pedro capítulo 2, você provavelmente conhece esse versículo. O apóstolo Pedro diz assim, versículo 4, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós, outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Pedro está aqui aplicando o ensino de Jesus Cristo e dizendo, Jesus é essa pedra. A gente precisa se achegar a Ele. E através dele, nós somos santificados, fazemos parte do seu povo, apresentamos sacrifícios agradáveis a Deus. Ele é a pedra angular, a principal. Para quem crer nele, ele é preciosidade, porque nós entendemos que a nossa salvação depende dele, somente dele. Está nele, na sua obra. Nós confiamos nisso. Mas existem pessoas que não creem. E para essas pessoas, então, ele se torna a pedra de tropeço. A palavra de Deus ensina. Eles se chocam, eles têm sua caminhada, então, impedida espiritualmente, porque rejeitam a Cristo. Resistem ao Evangelho de Cristo. Então é isso que o apóstolo Paulo está explicando aqui no versículo de número 32. Tropeçaram na pedra de tropeço. Sabe qual é o problema dos israelitas, que não são parte desse Israel da promessa? É porque Cristo veio e eles rejeitaram Jesus Cristo. A rejeição ao Senhor Jesus Cristo trouxe consequências terríveis. A caminhada espiritual deles não pode ser prosseguida para a salvação. Tropeçaram na rocha de ofensa, rocha de escândalo. Então Paulo vai citar, no versículo 36, os textos aí da Escritura. Ele vai juntar aí uma citação de Isaías 28, uma citação de Isaías 8, onde isso está declarado. Paulo vai dizer assim, como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Os judeus que rejeitaram Jesus Cristo não creram e foram confundidos. Eles não têm um caminho seguro de salvação. Eles não têm salvação. Não só eles, mas qualquer um que rejeita Jesus Cristo, que é o único Salvador, que é a única justiça pela qual um pecador como nós podemos ser salvos. Qualquer pessoa que rejeita, ela será confundida. Não tem como, ela tropeça. Não tem como ela ter uma caminhada espiritual firme para a salvação. Mas os gentios, não. Os gentios que creram, que receberam o Evangelho, é isso que ele está tratando aí no versículo de número 30. Para eles, Cristo é preciosidade, usando a linguagem de Pedro. Para eles, Jesus não foi pedra de tropeço nem rocha de ofensa, mas a pedra principal, angular. Eles creram, e crendo em Jesus, eles não são confundidos. E assim é com qualquer um a quem o Evangelho chega. Se você crê em Jesus Cristo, você não será confundido. Você não vai tropeçar com a caminhada espiritual, porque o seu caminho é Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O seu caminho se torna Ele, o que Ele fez e a sua obra. Não é o seu próprio caminho, não é o que você está fazendo, não é o que você pode fazer, não é a vida religiosa que você pode ter. É necessário pensar nisso. Quero encerrar, então, frisando aqui algumas coisas. Esse texto apresenta para nós, mais uma vez, irmãos, a doutrina da justificação pela fé e não por obras. Os gentios foram justificados por fé, porque receberam Jesus Cristo, não por obras. Por que Israel falhou na sua maioria? Porque eles não atingiram a lei, porque eles estavam tentando uma justificação por obras. Porque eles estavam tentando construir argumentos para que, naquela pergunta, teste diagnóstico aqui,
Se acontecesse uma situação como aquela, onde Deus perguntasse por que eu devo deixar você entrar no céu, eles pudessem dizer, assim como o fariseu lá da parábola: olha, porque eu não adultero, porque eu trabalho, porque eu sou honesto, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa direita, e eu cumpro, né, uma vida religiosa muito boa. Assim, eu vou na igreja todo domingo, eu participo da ceia, eu fui batizado, eu falo de Jesus para alguém, eu confio em Jesus, eu oro a Jesus. Não, isso não é um caminho de salvação. Isso é salvação por obras. Isso é rejeitar Cristo. A palavra de Deus é muito clara, né? Esse caminho é um caminho assim errado, um caminho equivocado. Nós conhecemos muito aquele texto da Bíblia, que Paulo disse aos Efésios, assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse caminho tem que ser rejeitado. Eu quero que você sonhe o seu coração nessa manhã. Eu quero que você responda diante de Deus no seu coração, não para mim. Mas responda em que você está confiando. Se você morrer hoje, e isso pode acontecer com qualquer um de nós aqui, você tem certeza de que você vai ser recebido por Cristo na glória celestial? Essa certeza ela é mediante o quê? Se ele barrar você e falar assim: espere por um momento, por que você é digno de entrar aqui? O que você vai responder? Porque você estava congregando nesse domingo, último domingo de março de 2025 aqui na igreja, que você tinha uma vida religiosa? É isso? Porque você estava fazendo obras de religião? O que você vai responder? Você vai dizer que é porque você levantava cedo e se esforçava para ter uma vida de oração? Você vai dizer que é porque você ajudava na igreja, contribuía com alguma oferta, dava algum dízimo, alguma coisa? Você vai dizer que é porque você não estava envolvido com bruxarias, com religiões falsas, com o hinduísmo, mas que você reconhecia Jesus como uma pessoa boa, o Filho de Deus que veio ao mundo? Você está confiado em você e na sua prática religiosa? Isso é salvação por obras. Você vai dizer que é porque você é uma boa pessoa? Você vai dizer que porque você passou a semana toda trabalhando, honestamente, foi no seu trabalho, ganhou o seu pão, voltou para casa, não foi, né, para a casa de outras pessoas, não foi se envolver com coisas erradas na rua, não foi para o boteco tomar, né, bebidas, né, até cair no chão? Você vai dizer que você merece entrar no céu porque você está fazendo essas coisas, você está confiando em si mesmo? Os judeus que procuraram atingir a justiça da lei, eles falharam. E você falha também, se essa é a sua confiança. Então eu quero dizer para você, é Cristo, é a obra de Cristo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer naquela cruz pelos nossos pecados, para fazer justiça por nós. Não relute contra isso. É uma luta vã de consequência eterna. Sela o seu destino como um pecador condenado. Você não volta para sua casa justificado se você confia em si mesmo, se você rejeita Cristo. Quando alguém rejeita o evangelho bíblico, diz assim: já tem minha religião, já tem minha tradição religiosa, uma boa tradição, Jesus está até presente nela. Você está confiando na sua capacidade de cumprir a tradição religiosa e não em Jesus Cristo. Quando alguém rejeita o arrependimento, diz assim: mas eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa digna. Ora, então a Bíblia está nos mentindo? A Bíblia diz que todos somos pecadores, destituídos da glória de Deus. Todos pecados, destituídos estão da glória de Deus. E facilmente e honestamente, se a gente avaliar a nossa vida diante de um Deus santo e justo, a gente percebe que a gente é indigno e pecador. Você já foi honesto com você mesmo? Você precisa reconhecer-se como um pecador, alguém que necessita da graça de Deus. Não relute contra isso. É uma luta vã. É um caminho de perdição. Quando alguém rejeita a fé em Jesus Cristo somente, não, eu creio em Jesus, não, mas eu tenho que fazer também isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ajudar as pessoas, amar o próximo. Você está rejeitando Jesus e sua obra. Você está dizendo que Jesus não é suficiente para você. Você está dizendo que você não é totalmente mal e indigno como Deus te vê. Que ainda em você há uma parte que é boa, que é capaz.
Você está tentando um caminho de salvação por obras? Continua, eu te digo, não relute contra isso, é uma luta vã. Se você morrer hoje, você vai descobrir que você perdeu, e feio. Você perdeu feio. Porque o seu destino será a condenação eterna, como todos nós merecemos, porque somos pecadores. Deixa eu dar uma palavra aqui sobre algumas coisas que me perguntaram recentemente, movidos por vídeos na internet. Uma pessoa me falou assim, eu fiquei com dúvida, porque apresentou uma situação da seguinte maneira. Olha como que a lógica cristã é uma lógica assim, errada. A pessoa matou, a pessoa roubou, uma pessoa enganou as outras, foi mentirosa. Aí ela se converte a Jesus Cristo e ela vai para o céu. Aí você tem uma pessoa que está a vida toda lá sendo honesto, sendo estudioso, ajuda as pessoas, é caridoso. Mas assim, é um ateu. Não crê em Jesus Cristo, não vai na igreja, não responde ao Evangelho e vai para o inferno. Mas como assim? Uma pessoa boa, tão certinho a vida, assim, tão dia, o outro lá tão errado, tão coisa, e vai para o céu. Sabe o que acontece por trás disso? É que as pessoas, elas entendem a salvação como um sistema de recompensas por obras, que é exatamente o contrário do Evangelho. O Evangelho fala que a salvação é por graça, não é por recompensa. Mais do que isso, o Evangelho, quando vai falar da nossa indignidade e necessidade de graça, ele nos mostra que a nossa vida ela precisa ser ajustada ao padrão de Deus, não é o padrão do outro. Você percebeu que essa comparação está comparando dois seres humanos? Mas nós devemos contas ao nosso Criador, a um Deus que é um ser santo, justo e eterno, temível, que tem poder para lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma, como Jesus disse. Deus não vai ficar comparando a sua vida com a vida de Pedro, de Maria, ou do seu vizinho, ou do cara que está lá na cadeia. A questão é o relacionamento com Ele. Você está apto para estar na presença de um ser que é fogo consumidor, que é severo e que é santo? Essa é a questão. E o que o Evangelho nos diz é que em Jesus Cristo os nossos pecados são pagos, justiça é feita. É por isso que alguém que matou, que roubou, que mentiu, que enganou, mas que rendeu sua vida a Cristo, é salvo e vai para a glória celestial em comunhão com Deus. Porque salvação é por graça, não por obras, não é pelo que merecemos. E é por isso que o Evangelho diz que alguém que nesta vida é até uma pessoa direita, trata os outros bem, mas que não reconhece o seu pecado, é indiferente a Deus, rejeita Jesus Cristo, vai para o inferno, porque vai ser condenada pelos seus próprios pecados. Ela não vai ser condenada porque ela foi boa, porque ela fez alguma coisa, trabalhou um dia com honestidade, não. Mas pelos seus pecados, ela tem pecado. Da mesma maneira, algumas pessoas têm colocado coisas assim, mentiu, enganou, adulterou, mas arrependeu, crê em Jesus, aí foi para o céu, vai para o céu. Mas aí você tem uma pessoa que é honesta, que é caridosa, dedicada a uma religião que não é o Evangelho, que é casta, que é santa, aí morre e vai para o inferno. De novo, sabe qual que é o problema? Não é no Evangelho, mas é que essas pessoas não entendem, elas estão pensando num sistema de salvação por obras. Esse é o problema. A única justiça suficiente é a que está em Jesus Cristo. É esse o chamado do Evangelho. Vinde a mim, venha a Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero terminar fazendo essa pergunta a você. A sua salvação está garantida? Você tem confiança nela por causa de Jesus Cristo? Ou você está tropeçando na pedra de tropeço? Se você morrer, te for perguntar por que você deve entrar no céu, você vai dizer assim, porque Jesus morreu na cruz. Eu não sou digno, mas eu confio nele na graça de Deus, através da vida dele, do sacrifício. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.